Boa tarde, Marcos. Boa tarde, Bruno. Bruno Vilafranca, aqui da S1 Live. Queria saber de vocês como é que foi esse processo. Eu sei que vocês já falaram um pouco, o Rossi também já falou um pouco sobre esse processo com o Boca. Vocês tentaram por algumas vezes a contratação do Rossi, agora foram felizes. Eu queria saber como foram essas tratativas, porque à época se falou muito e ficou evidente que o Boca não quis liberar o Rossi quando o Flamengo solicitou. Como é que foram essas tratativas lá com o Riquelme, até então era o diretor de futebol do Boca? Foi muito difícil, gelo no sangue. Como é que foram essas tratativas, pessoal? Assim, na verdade, tiveram duas fases. Eu acho que, para a gente explicar melhor para o público, para a torcida e para vocês, eu acho que tiveram duas fases nesse processo. A primeira fase, que a gente tentou, por todos os caminhos, fazer uma proposta para o Boca um pouco lá atrás, estou falando aí já de um ano atrás. Fizemos a proposta, deixamos claro que a gente gostaria de contar com o jogador. E não foi possível, e já nesse momento a comunicação já não foi tão boa com o Boca. Deixou claro, até por razões óbvias, deixou claro que não gostaria de vender o jogador e que gostaria de renovar com o jogador. Eles só tinham mais um ano de contrato. O Flamengo seguiu a vida, graças a Deus o final do ano passado, o Flamengo foi campeão da Libertadores, campeão da Copa do Brasil, e quando chegou no final do ano, ficavam faltando 6 meses para finalizar o contrato do Rossi com o Boca. A gente, mais uma vez, dessa vez aí, a gente foi na Argentina. Antes de ir para a Argentina, a gente tentou fazer contato com o Riquelme, contato com as pessoas que são as pessoas que tocam o Boca Júnior hoje. A gente não teve sucesso. E aí a gente foi por um outro caminho, que era a partir do momento em que tinha passado o dia 1º de janeiro, faltavam 6 meses para acabar o contrato dele, a gente já podia fazer um contato direto do jogador, porque tecnicamente já não tinha mais o assédio. A gente já poderia fazer esse contato direto com o jogador. A gente fez o contato com o jogador, fizemos um contrato de 4 anos e meio? Até dezembro de 27. Fizemos um contrato na época de 4 anos e meio, começando agora. E aí a gente não precisava mais e nem nos interessava mais falar com o Boca. Depois que a gente acertou com o jogador, com os empresários, em todo esse processo, a gente voltou a nos interessar, a falar com o Boca para ver se conseguia a liberação dele. A gente queria o contato para que a gente pudesse até dar uma compensação financeira para que ele pudesse vir o mais rápido possível. Mais uma vez a gente não teve sucesso, não teve problema nenhum, a gente sabia, isso aí não foi nenhum tipo de surpresa para a gente sabia que isso poderia acontecer, mas dessa vez já com o jogador teoricamente dentro de casa, contratualmente, era só esperar acabar o contrato lá. Então, foi isso que aconteceu. Eu acho que o Boca tinha interesse de renovar com o jogador, não conseguiu, não teve o sucesso, e aí fez o que podia para que pudesse forçar nessa renovação, mas não teve êxito e o jogador está aí hoje. Marcos, tudo bem? Bruno Murito aqui do GE. Na segunda, ainda falando sobre janela de transferência, uma negociação complicada com o futebol argentino. Na segunda-feira você falou que o River Plate meio que sentou na proposta do De La Cruz. Na multa. Na multa, isso, do De La Cruz. O jogador ainda interessa o Flamengo vai subir essa proposta ou agora partir para outras prioridades? Não, o jogador interessa o Flamengo, mas os empresários do jogador já sabem quais são as condições em que o Flamengo pode chegar. E essa matéria está com eles agora. Ter tranquilidade, esperar. O River Plate
se classificou, né? Claro que era muito pequena a probabilidade disso não acontecer, a gente sabia disso, mas, assim, todos os clubes precisam vender, não é o River, a gente também precisa em determinados momentos. E volto a falar, é um grande jogador que, com certeza, o River Plate analisa o tamanho desse jogador e a importância do jogador para eles, e a gente, com calma, aí vai. O mercado abriu agora, né? Tem pouquíssimos dias, e a gente não vai sair da negociação. O jogador é um jogador que interessa e que a gente vai procurando os outros caminhos e ver se, em determinado momento, eles entendam que possam negociar essa multa. Brian Espindo, boa tarde, Igor do UOL. Segunda-feira, vocês mencionaram que não falariam mais sobre Gabigol, mas teve um fato novo aí que saiu. Vocês confirmam que ele foi multado, a situação já foi resolvida com ele? Você falou num tempo futuro ali de será resolvida, vou tratar disso, né, como se ainda fosse resolver a situação. E fazendo um paralelo com a situação do Rossi, né, no posicionamento de mercado, do mesmo jeito que você usou o expediente do pré-contrato a partir de 1º de janeiro, né, Bruno Henrique e Everton, que são os dois principais jogadores do time, né, já estão nessa condição. Mudou alguma coisa de segunda para cá em relação aos dois, sobre contrato, enfim, renovação, principalmente desses dois nomes que são... Claro, tem o Davi também, mas numa idade mais avançada e, enfim, estratégia do clube. Mas, principalmente nesses dois, mudou alguma coisa em relação ao time, ao tempo certo que vocês mencionaram para sentar e negociar a renovação? Não mudou nada. E quanto ao Gabriel, como eu falei na entrevista passada, esse assunto é um assunto encerrado. Aqui, Braz, boa tarde. Eu queria voltar na questão do gramado. O São Paulo ele reclamou ontem, voltou a falar mal do gramado do Maracanã. Você, na segunda-feira, já tinha comentado sobre o assunto, disse que com a quantidade de jogos é difícil ter um gramado decente. E queria entender se uma alternativa não seria jogar em outros estádios e fazer, de repente, no Engenhão, como o Vasco faz no Maracanã, entrar na justiça para poder mandar os jogos no Maracanã. Se não seria viável para o Flamengo fazer isso. E, se me permite uma segunda pergunta, queria falar também com o Spindle, porque na segunda-feira, você, no desembarque do Luiz Araújo, você respondeu ali sobre o mercado, você citou ali que deu a entender que teria outras negociações em curso. Claro, não pôde citar nomes para não atrapalhar a negociação. Queria saber se algum desses negócios já está no estágio mais avançado e se pode também revelar a posição desse jogador ou desses jogadores. Obrigado. Responde aí, depois eu volto. Tá bom. Bom, duas são públicas, que é uma que já foi tocada no assunto aqui, que é o De La Cruz, e a outra é o Claudinho. Não tem nenhuma em estágio avançado e, enfim, e outros nomes aí a gente não pode falar por questão de não atrapalhar o processo negocial do clube. Mas até como o Marcos falou, a janela acabou de abriu dia 3 de julho. Deixa eu aproveitar aqui para fazer um agradecimento aí à gerência de futebol, à supervisão, ao registro e ao jurídico do Flamengo, que trabalharam incessantemente aí, madrugada dentro, desde domingo, para que o Alan, o Agostinho e o Luiz Araújo pudessem já estar publicados no BID. É um processo que envolve as federações, a CBF, a Federação Saudita, Argentina, Americana. Era feriado nos Estados Unidos dia 4 de julho, dia 3 também foi um dia complicado, então tiveram que se esforçar muito para que os jogadores pudessem estar com condição legal de jogo. Fazer um agradecimento público aqui a essas áreas do clube. E finalizando, as negociações que são públicas são as do Claudinho e De La Cruz. Você se incomoda de repetir a pergunta, por favor, do gramado? Do gramado, só para... Eu queria saber se não é viável fazer como o Vasco faz no Maracanã, entrar na justiça para jogar no Maracanã, no caso do Flamengo, para jogar no Newton Santos. Não, eu entendi a tua pergunta, ela procede, só que são situações diferentes em relação à parte contratual. Mas mesmo assim, eu acho que não tem sentido o Flamengo, acho,
não entende que este é o caminho, entendeu? E de entrar na justiça para fazer isso. Eu acho que a reclamação do técnico em relação ao gramado, ela procede desde um mês atrás, que o gramado não consegue ser recuperado. Tiveram algumas inserções lá, mas não tiveram tanto eficaz. Ou se teve eficaz, teve por muito pouco tempo. E, mais uma vez, o problema do Maracanã é matemático. Não é nenhuma situação de que não se tenha pouco investimento ou não se tenha profissionais adequados. Não é isso. O problema do Maracanã é a quantidade de jogos que vai permanecer disso. Então, as reclamações com certeza irão continuar, são pertinentes. A gente continua tentando ajustar para minimizar o estado do gramado, mas a gente vai ter que ter um pouco mais de paciência. Quanto tirar jogos agora, a gente não pensa em tirar nenhum jogo, pelo menos a curto prazo, do Maracanã. Braz Espindo, boa tarde aqui, Rafael De Angeli, TV Globo. Queria abordar um assunto com vocês, extra futebol, né, do caso do Rossi. Ele teve uma acusação por uma ex-namorada de suposta agressão lá em 2017 e vocês abordaram de alguma forma esse assunto com ele também, né, se debruçaram sobre isso antes de prosseguir, imagino que com o contrato e até anunciar a contratação, né? Em janeiro, até o blog do Mansur disse que vocês iam se pronunciar sobre o caso no dia da apresentação. Então, eu queria entender como é que foi essa abordagem com ele, o que vocês ouviram do lado dele também, para chegar à conclusão de que ele poderia ser contratado e apresentado como jogador do Flamengo. Bem, logo que saiu esse assunto, eu também falei com o Mansur. Independente da época que foi, né? Porque quando se tem um fato grave e se a pessoa é culpada, independente da época, eu acho que a pessoa tem que ser responsabilizada. Mas no caso do Rossi, ele era inocente, ele foi vítima nesse processo e foi isso que a gente averiguou, exatamente como foi do Pulgar, né? Eu não sei se você se recorda, no Pulgar teve até hashtag Pulgar, e falou o nome da palavra, que eu não vou repetir aqui. No final, o rapaz era inocente, foi inocentado. Então, eu acho que em causas tão nobres, em mundos tão novos, como é que a gente está aqui hoje em dia, em situações em que a gente precisa ter muita responsabilidade nesses temas, eu acho que quando a gente banaliza o tema também nas acusações, a gente acaba prejudicando as causas, né? Então, assim, eu tenho certeza absoluta que se tivesse um outro caminho de desfecho, a gente não iria prosseguir na contratação. Spindel, Braz, boa tarde. Duda Dal Ponte, do Sport TV. Bom, voltando a falar um pouquinho de janela de transferência, recentemente a mídia inglesa divulgou que o Chelsea tem interesse no Matheus França e propostas muito parecidas com o que o Flamengo gostaria. Vocês já foram contatados? Estão conversando? Como é que está essa situação? Não fomos contactados. Não tenho ciência também dessa questão de propostas que o Flamengo gostaria. O Flamengo jamais externou qual proposta e sequer se gostaria de transferir o Matheus França. A gente teve proposta firme e documentada em janeiro, recusamos as propostas, passamos por um processo de negociação e renovação de contrato do atleta, que tem contrato longo com o Flamengo. A gente não fala sobre suposição, como qualquer atleta do clube. Se chegar alguma oferta formal, a gente vai analisar, se interessa ao clube, se interessa ao atleta e responder. Mas no momento não tem nada firme nem formal
do Chelsea ou qualquer outro clube por ele. Léo José do Coluna do Fla. Boa tarde, Braz. Boa tarde, Spindel. Boa tarde. 2 perguntas rápidas. Primeiro, o Flamengo ele tem uma certa facilidade em contratar atacante, volante e até jogadores da defesa. Só que a gente já percebe que há mais ou menos umas 2, 3 temporadas o Flamengo tem dificuldade de encontrar um substituto para o Arrascaeta. Então eu gostaria de saber de vocês, quem se sentir mais à vontade para responder, por que o Flamengo tem essa dificuldade de encontrar um meia armador para ser um substituto do Arrascaeta. E a segunda pergunta, rapidinho também, é sobre as contratações que o Flamengo faz. São contratações focadas no estilo de jogo do treinador atual ou existe um plano de futebol para o Flamengo? Quer que fala? Tá. Bom, vamos lá. Sempre, primeiro que a gente não tem, se eu lembro bem, a pergunta foi um pouquinho longa, a gente não tem intenção de contratar um atleta para substituir o outro. O Georgian é um dos maiores meias do mundo, com certeza da América do Sul, ídolo do Flamengo. Ele é 9'4", né, um jogador jovem, que conquistou muitos títulos aqui, então não é, e nem jamais foi uma intenção nossa contratar alguém para repor ele. A gente tem jogadores no elenco, desde a defesa até o ataque, passando pelo gol também, com características diferentes, para oferecer alternativas diferentes para o treinador. Então, eu acho que assim, temos um elenco muito qualificado, que dá ao treinador e ao clube a oportunidade de brigar por título em todas as competições que o Flamengo participa, e a cada janela a gente busca qualificar esse elenco. O clube tem os seus processos internos de avaliação, negociação e contratação de atletas, e esses processos sempre são adaptados, compartilhados e aprovados com o treinador que está à frente do clube. Jamais a gente vai contratar um jogador que não tem a aprovação do treinador, que não vai ser utilizado por ele. Seria de uma falta de inteligência muito grande. Então acho que tem que atender diversos requisitos internos do clube, de questões financeiras, negociais, de característica de jogo, enfim, todo de acordo com todo o planejamento que a gente faz aqui, e também de acordo com a ideia, o modelo de jogo do treinador, com as ideias dele. Acho que é sempre uma coisa feita em conjunto pelo clube e o treinador, para que a gente tenha o melhor resultado possível. Eu acho que ao longo dos anos o Flamengo tem tido bastante sucesso nesse processo, tanto nas transferências para entrar como para sair. Se eu não me engano, o Flamengo com certeza gerou mais de 1 bilhão de receita de transferência e conseguiu financiar um investimento necessário para a manutenção e qualificação do plantel para brigar pelos títulos, e todos os investimentos que o clube fez de um vulto um pouquinho maior foram feitos com uma grande assertividade. Eu não me lembro do Flamengo ter feito um investimento de um grande vulto que não tenha dado resultado esportivo para o clube, desde do início da gestão do presidente Rodolfo Landim. Tem um ponto, eu gostaria só de contribuir aqui. O Bruno foi bem demais no que ele passou, mas quando você fala de um novo jogador para estar ali, para substituir o Arrascaeta, quando a gente vai para o mercado e tenta analisar também o nome para vir, ele não quer vir, que ele sabe quem é que está no Flamengo, é o Arrascaeta. Então, assim, tem alguns sentidos que, assim, a vida é como ela é. Você não pensa que quando a gente vai para o mercado, ou quando a gente entende que possa analisar um jogador que joga ali na mesma posição, que tem alguma característica parecida, o cara olha
se às vezes o cara tem uma dificuldade de prosseguir com a negociação. O outro ponto são que as pessoas, eu entendo a tua pergunta é pertinente, mas a gente também tem uma prioridade em relação a outras posições. Essa prioridade, muitas vezes, ela não é determinada pela gente. Ela é determinada também pelo técnico, pela comissão técnica, pela maneira de jogo. Então, a gente vai tentando fazer esses ajustes, a gente tem essa preocupação, a gente não nessa posição, a gente tem essa preocupação em todas as posições, mas é um assunto que sempre vem à tona, que sempre vem, a gente está atento, mas não é tão fácil e às vezes, não que não seja necessário, mas às vezes a gente tem outras prioridades e para você ter um jogador no nível ali do Arrascaeta para ser reserva, às vezes a gente faz a opção para outro lugar. Boa tarde, Braz, Spindel. Vou perguntar ao Braz, mas Spindel pode ficar à vontade se quiser complementar. Essa semana a gente está tendo um debate bem quente no Brasil em relação ao tema de arbitragem, um debate que se iniciou entre CBF e Palmeiras, e aí eu pergunto sobre isso porque no sábado o Flamengo tem um jogo contra Palmeiras. A CBF já tinha sido dura na nota, o Palmeiras respondeu e ontem o Palmeiras se posicionou de determinada maneira em que seu treinador e seus jogadores não deram entrevista depois do jogo. Apenas a presidente Leila Pereira falou antes da partida e deixou claro esse incômodo com a comissão de arbitragem. Ontem o Palmeiras voltou a se manifestar sobre um lance que eles acreditam que foi prejudicial no clássico contra o São Paulo. E aí eu queria saber como vocês estão acompanhando isso, se há alguma preocupação do lado do Flamengo, já que é um tema da semana e uma semana em que teremos um Palmeiras e Flamengo muito próximos na tabela. Com certeza nós estamos acompanhando. Num primeiro momento, ele não se refere ao Flamengo. É uma situação, é uma queixa do Palmeiras com a CBF. A CBF foi dura na resposta, o Palmeiras foi mais duro ainda no que passou para a imprensa. O que não pode acontecer, que nós estamos com quantas rodadas aí? Me ajudem aí. 13? 13 para 14 rodadas. O que não pode, pela extensão ainda que falta no campeonato, se possa ter uma pressão dessa em cima da arbitragem e da comissão de arbitragem, para que falando que o sistema não interessa do Palmeiras ser campeão 2 vezes. O Flamengo foi campeão 2 vezes agora, aí há pouco aí. Enfim, é muito preocupante. E mais preocupante ainda, eu não quero ser irresponsável no que eu vou falar, mas é mais preocupante ainda a torcida do Palmeiras vir fazer pressão aqui na CBF. Porque também, se o Flamengo, se a gente acordar aqui querendo fazer pressão, imagina a torcida do Flamengo querer fazer pressão ali na CBF. Eu acho que não vai ser bom ali para o hospital em frente, não vai ser bom para nada. Ali nem para o Barra Shopping, vai chegar lá no Barra Shopping. Então, assim, a gente tem que ter cuidado em algumas explanações, exposições, para que a gente não possa tirar às vezes, uma reclamação fora de um tom que possa para um caminho que ainda está muito cedo para que esteja no tamanho dessa gravidade. Né? No meu entender, foram gravíssimos. Volto a falar, é um problema do Palmeiras com a CBF, mas assusta pelo tom das palavras, pelo tom do que foi escrito e por essas outras situações que eu falei. É assustador, mas a gente não está não acompanhando, a gente está atento e espero que quem cuida da arbitragem, espero que o presidente da comissão de arbitragem
se está dentro de um processo de protocolos lá, que siga tentando melhorar sempre, mas sem ajoelhar para nenhum tipo de forçação de barra. Só complementando aqui o que o Marcos falou, assusta. Eu acho que a CBF, primeiro, fazer uma declaração aqui, que a gente confia plenamente na idoneidade da instituição, dos seus profissionais e também na competência e idoneidade do presidente da comissão de arbitragem, do Wilson Seneme, dos profissionais que trabalham no departamento. A gente tem essa confiança. Agora, a regra do jogo, e aí eu não estou falando dentro do campo, eu estou falando dentro do que pode ser feito fora do campo, ela tem que ser muito clara e as punições têm que ser muito severas para quem não respeita a regra do jogo. Questionar a lisura e idoneidade publicamente das pessoas que trabalham lá e dos árbitros e das decisões, eu não estou falando que não tem erro de arbitragem, pode ter erro de arbitragem para todos os lados e acontece, como a gente erra, como o treinador erra, como o jogador erra, como o quarto árbitro erra, bandeira erra, o VAR erra, tudo isso pode acontecer. Questionar a idoneidade e lisura em busca de benefício esportivo é inaceitável e tem que ter punição dura. Tem que ter. E a CBF tem que ser muito dura ao traçar essa linha da regra do jogo. Senão, vira bagunça. Vamos para as duas últimas aqui. Melina Reis, do Portal Norte SBT Manaus, Braz e Spindel. Só para eu voltar nessa questão do Rossi, da pressão, acho que talvez o Braz possa falar mais, só queria entender se foi algo que, se aconteceu algo extracampo, ou se só foi uma pressão ali na disputa entre Flamengo e diretoria do Boca, nessa negociação, quando você fala que teve uma pressão, vocês agradeceram a família por terem se dispostos à situação. Então, eu queria saber se tem, né, quando a gente fala principalmente de futebol argentino, né, e o nível de calor das torcidas, se teve algo extracampo também, ameaça, enfim. E, só para fechar nessa questão da janela de transferências, né, o presidente do clube, no começo do ano, falou que o Flamengo tinha fechado a cota de venda de atletas. Então, nessa janela agora, a prioridade, tem uma posição definitiva, se a prioridade é só para contratar ou existe ainda alguma possibilidade, como essa proposta aí que foi ventilada para o Matheus França, se existe uma possibilidade ainda de considerar a venda de jogador. Obrigada. Em relação ao Rossi, até para deixar bem claro, foi em função de como o Boca queria renovar com ele. O Boca gostaria de estender o contrato e, sabendo que o tempo corria contra o Boca, em função de que faltavam 5 meses e meio, ali 6 meses, para se acabar o contrato, na preocupação de não ter nenhum ganho financeiro, o Boca, ele sempre, isso é uma situação até dentro da normalidade dentro do clube, você chega, pega, você pressiona no bom sentido do seguinte, olha, eu tenho jogadores aqui que têm 3, 4 anos de contrato, você está 4 meses, 5 meses de contrato, vão jogar os que estão é nesse sentido aí. É lógico que a torcida do Boca ficou chateada, ficou muito chateada com uma renovação. Evidente que o jogador aqui ia se esquivar um pouco desse tema, por razões óbvias, e fez ele muito bem. Só que ele foi meio que colocado de uma maneira um pouquinho distorcida essa não renovação dele. Porque o Rossi, desde um primeiro momento, quando a gente fez a proposta no papel, o Rossi tentou a renovação com o Boca. Mas as coisas não chegaram, aí eu não posso emitir uma opinião, o jogador deve ter feito uma pedida, o Boca fez a sua oferta, é uma tratativa normal, só que foi esgoelando, foi passando o tempo, e quando a gente sentiu que a gente podia
fazer a inserção, dar o bote no jogador, foi feito. Mas já dentro dos 6 meses, já dentro da... Tecnicamente, já não tinha mais nenhum tipo de punição, nem para o Flamengo, nem para os dirigentes que estavam nesse processo de negociação. Volto a falar, dentro dos 6 meses em que você já não tem mais assédio, que você não tem mais nenhum tipo de problema e dentro da regra do jogo. Última pergunta. Braz, aqui. Eu volto. Não, em relação, olha só, a partir do momento que tem uma declaração do presidente, vai valer a declaração do presidente. Eu não me recordo, não recordo mesmo desta declaração dele, mas se ele disse que a cota de venda acabou, ele que manda, a cota de venda acabou. Se por um acaso tiver alguma proposta, a gente mostra para ele e ele analisa. Mas fica o dito que o presidente falou. Você, na segunda-feira, falou que não controlava o que pudesse chegar, inclusive uma Arábia Saudita, talvez uma Europa chegando para tirar jogador do Flamengo. Na própria segunda, veio a informação de que Jorge Jesus teria pedido o Pedro lá no Al Hilal e o Al Hilal teria oferecido 6 vezes mais o salário que o jogador ganha aqui no Flamengo. Chegou alguma coisa para vocês? O próprio Jorge Jesus tentou sondar com você ou com o Bruno a possibilidade de liberar o Pedro para ir para lá? Como é que está essa situação do Pedro? Ou ficou só entre o Al Hilal e o jogador? Olha, para o Flamengo, em relação a qualquer tipo de proposta oficial, não chegou absolutamente nada. O Jorge também não sondou nada comigo. Também, o Jorge, em nenhum momento eu falei com o Jorge, até já tem um bom tempo aí que eu não falo com ele. Então, assim, não tem absolutamente nada. Não sei se um pouco mais na frente se vai chegar alguma coisa oficialmente, mas oficialmente até agora nada. É isso. Obrigado a todos. Obrigado, Marcos. Obrigado, Bruno. Vocês podem ficar até 15 para as 3 lá fora fazer as imagens, tá?